Bom, eles conseguiram fazer o Bohemian Rhapsody do Bob Marley. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui para falar sobre Bob Marley, One Love, nova cinebiografia dirigida pelo Reinaldo Marcus Green. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para perder notificação dos próximos vídeos. A gente fala da onda dos filmes de super-heróis e quadrinhos, né? Mas a gente tá tendo um investimento muito alto recentemente nessas cinebiografias de cantores e músicos, né? Eles sempre existiram, sempre houveram esses filmes, mas com o sucesso do Bohemian Rhapsody em 2018, que fez quase $1 bilhão, Hollywood desesperadamente está tentando encontrar o próximo grande sucesso inspirado na vida de um cantor, de um artista pop, né? A gente teve algumas tentativas bem pouco memoráveis ao longo dos anos, mas ainda em 2018 foi anunciado que a Paramount Pictures e a Plan B fariam um filme inspirado na vida do Bob Marley, né? A voz mais importante do reggae do século XX, praticamente, um dos grandes músicos de todos os tempos, né? E assim como a maioria desses projetos de músicos, né, contaria com a família do Bob Marley envolvido na produção, especialmente o Ziggy Marley, que é filho do Bob, principal produtor do filme. O projeto só decola mesmo em 2021, quando o Reinaldo Marcus Green, o diretor do King Richard com Will Smith, é contratado para dirigir esse filme. Novamente, com muito apoio da família do Bob Marley e a permissão para usar a trilha sonora, para usar as músicas, né? E depois de um processo de escalação de elenco bem vasto, o Kingsley Ben-Adir é contratado para viver o Bob Marley. Ele é um ótimo ator, ele despontou muito forte numa noite em Miami, da Regina King, onde ele fez o Malcolm X. E o Reinaldo Marcus Green também contribuiria no roteiro, que ele escreveu junto com o Zach Bailey, do King Richard também, além do Frank E. Flowers e do grande Terence Winter, roteirista de Família Soprano, de Boardwalk Empire, Lobo de Wall Street, um baita roteirista que ajudou, imagino eu, a bolar alguns aspectos mais interessantes desse roteiro. As filmagens acontecem entre dezembro de 2022 e o começo do ano passado, com a Paramount definindo uma estreia para fevereiro de 2024, agora, né? Uma escolha um pouco incomum, considerando que ele tá longe da temporada de prêmios, né? Imaginei que ele iria sair no final do ano para tentar alguma indicação, alguma campanha pelo Oscar, mas vendo o resultado final aí do Bob Marley, One Love, infelizmente, é mais uma cinebiografia bem esquecível e chapa branca. A história do filme é ambientada em 1976, quando o cantor Bob Marley, vivido por Kingsley Ben-Adir, anuncia um show humanitário a fim de tentar acalmar o violento clima político na Jamaica, literalmente à beira de uma guerra civil. Após sofrer um atentado, Marley e sua família se mudam para a Europa, onde iniciam um de seus grandes trabalhos musicais ao lado da banda Wailers. Assim, de início, né, eu preciso admirar a proposta, o pitch desse Bob Marley One Love. Eu não sei de quem veio, se foi do Zach Bailey, se foi do Terence Winter. Eu sinto que o Terence Winter é o cara que estava mais tempo nesse papel. Mas é um filme que começa e você não tem as clássicas armadilhas de início, sabe? O Bob Marley já tá no auge, ele já é a figura do Bob Marley, ele já é famoso, ele já tem prestígio, e ele coloca num período bem específico. É quando o Bob Marley tá anunciando esse show, e ele tá ouvindo várias pessoas ao redor dele falando que isso não é uma boa ideia, que o clima político é muito violento, que as coisas podem ficar perigosas. É um ótimo ponto de partida, como que um músico vai usar a sua arte, né? Vai usar a música para tentar trazer a paz. Então, de cara, eu achei bem interessante, eu acho que a proposta é ótima, mas aí o One Love começa a cair em todas as armadilhas, né? A gente não vê a ascensão do Bob Marley, mas a gente tem flashbacks para a infância, tem problemas com o pai, todos os flashbacks, assim, são bem descartáveis, na minha opinião. Eles estão só reforçando um pouco o peso da figura messiânica que o Bob Marley tem nesse filme. E é literalmente assim, né? Ele é visto por vários como um mensageiro e às vezes como uma própria mensagem. Então, é ao mesmo tempo um roteiro que parte um lugar original e audacioso, mas que acaba indo para o lugar comum das formas mais decepcionantes possíveis, sabe? Porque é uma estrutura de roteiro bem curiosa, né? Você tem a preparação para o show, você tem um incidente incitante onde o Bob Marley e a família dele são atacados, é uma cena bem violenta, apesar de não ser um filme muito gráfico nem nada, e depois você
você tem um longo segundo ato, uma longa metade, o meio do filme, que é toda essa jornada do Bob Marley e dos Wailers na Europa, em Londres principalmente, onde ele começa a trabalhar no álbum Exodus. E é curioso, essa é a parte da ascensão, porque em todos esses filmes, e eu tô levando muito Bohemian Rhapsody em referência porque ele pega o mesmo esqueleto daquele filme, você vê toda a parte que é bacana de ver nesses filmes, né? O processo criativo, eles escrevendo as músicas, eles tocando. Eu não sei se o Kingsley Ben-Adir cantou de verdade ou não, mas é um trabalho que nunca me pareceu forçado nesse sentido. Você ouve a música do Bob Marley e isso é legal, não tem como negar. Tudo isso para você ter depois um terceiro e quarto ato bem amarrotado dentro de si, para voltar para Jamaica, né, para a conclusão daquele show e, obviamente, né, a doença, né? A gente sabe que o Bob Marley morreu de câncer muito novo e isso é abordado de forma bem superficial nos 45 do segundo tempo desse filme, sabe? É um filme curto até, ele não tem nem 2 horas, acho que ele tem 1 hora e 45, mas ele tentou enfiar um monte de coisa e nenhuma delas me pareceu bem desenvolvida o bastante, sabe? E quando a gente vê que o Ziggy Marley é produtor, que a Rita Marley também está envolvida, que vários outros Marley estão na produção, você sabe que não vai ser um tipo de filme que vai abordar problemas e conflitos e coisas que poderiam ser interessantes, sabe? Por exemplo, o filme sugere várias vezes, ele joga alguns diálogos que o Bob Marley tem amantes, que ele tem filhos com outras mulheres e, sabe, ele nunca realmente enfrenta isso. Você só joga meio que só pra falar que você reconhece que isso aconteceu. Mas o filme não se importa com isso em nenhum momento. E é até bizarro como o Bob Marley One Love copia exatamente uma mesma cena, mesmo contexto do Bohemian Rhapsody, que é você ter o seu protagonista numa cabine telefônica falando com a esposa e ele tá interessado numa pessoa que tá ali, meio longe, fora da cabine telefônica. Foi assim com o Freddie Mercury e o Bohemian Rhapsody e é exatamente assim numa cena do One Love, sabe? Porque ele tem toda essa relação meio complicada com a Rita Marley, vida pela Lashana Lynch, que poderia render momentos muito bons, sabe? Eu, inclusive, gosto dos momentos de ternura que eles têm quando o Bob Marley volta a escrever canções românticas, por exemplo, né? Tem uma reação interessante da Rita Marley nesse sentido, mas é aquele tipo de filme que foge de problema. Ele só coloca ali, só pra falar que mencionou, mas que não se importa de forma alguma, né? Sem falar que, assim, tem alguns absurdos, sabe? Eu sei que isso é uma história real, mas o filme lida tão mal com a ideia de que a Rita Marley tomou um tiro na cabeça, mas sobreviveu por causa dos dreads. É uma informação que eu tive que pesquisar pra ver se era de verdade, porque o filme joga isso de uma forma tão jogada, sabe? Que eu falei, pera, você sobreviveu com um tiro na cabeça por causa dos dreads? Isso é meio impressionante pra mim. E ela ainda, né, sai do hospital, ela fala, eu me dei um check-out do hospital. Eu não sei se a Rita Marley fez isso na vida real, tá? Mas, poxa, um tiro na cabeça. Eu não faria um check-out mesmo com um tiro na cabeça. Eu acho que eu esperaria alguma ordem médica. E sabe, tem uma coisa tão estranha em termos de estrutura desse filme, porque enquanto a Bob Marley tá lá crescendo com o álbum do Exodus na Europa, você tem uma cena totalmente solta, que não serve pra nada, que não tem nenhuma ramificação, que envolve esse grupo na Jamaica, que é o Weeping Wailers, se não me engano. É uma cena que eles estão indo na gravadora, a mesma do Bob Marley, pra tentar gravar um disco, eles tocam algumas músicas e eles são contratados. Aí você pensa, interessante, eles vão cruzar caminho com o Bob Marley, vai ter alguma ramificação. Não, é uma cena totalmente solta, que não serve pra nada, não tem propósito na história. Por que a gente teve, tipo, uns 10 minutos do Weeping Wailers gravando seu disco, sabe? E é alguém da produção que pediu essa cena? Porque não faz o menor sentido ela estar inclusa no filme. Nunca volta pra ela. E olha, no sentido de elenco, eu gosto muito do Kingsley Ben-Adir, como eu comentei aqui, mas, sei lá, o Bob Marley é uma figura difícil, porque ele é muito colorido, ele é muito único, ele é meio cartunesco, assim, sabe? Ele é um personagem da vida real. E quando você coloca um ator pra interpretar o Bob Marley, é quase como se fosse uma imitação, é quase como se fosse uma paródia em alguns momentos, sabe? Eu entendo que o Kingsley Ben-Adir tá tentando replicar aquela figura, mas às vezes é meio ridículo pra mim, sabe? Eu não consegui levar muito a sério, especialmente porque a gente tá vendo o Bob Marley de um prisma bem dramático, de melodrama, e quando você vê o Bob Marley, né, daquele jeito, com aquela voz, com aqueles trejeitos, é tipo, sei lá, eu tentar assistir o Jack Sparrow em uma história de casamento. Não vai colar muito com aquele sotaque, com os maneirismos. E olha, tem uma cena de discussão do Kingsley Ben-Adir com a Lashana Lynch. Os dois com sotaque lá no talo.
difícil de assistir. Muito, muito complicado mesmo. Mas olha, o que mais me deixou indignado, que é tipo o suco do clichê de cinebiografia musical, eu tenho que falar de spoiler, tá? Um aviso de spoiler, apesar de ser a vida real, né? A gente sabe como que o filme termina, como que essa história termina. É mais um spoiler de execução. Mas você passa o filme inteiro construindo esse show do Bob Marley para fazer a paz, para unir as duas figuras políticas opostas e tudo mais. O filme, quando ele chega no show, ele vai cantar, o filme acaba e você tem tipo umas 4 telas de texto para falar que o Bob Marley cantou, que ele trouxe a paz à Jamaica, aparece foto, vídeo. Por que não colocar esse show, sabe? O Bohemian Rhapsody tem seus problemas e não são poucos, mas ele pelo menos fez o show do Live Aid no final, sabe? Todo mundo saiu em êxtase, foi muito legal, é um ótimo clímax. Quando o One Love escolhe não mostrar o show, é completamente anticlimático. E ainda mais porque ele resolveu contar o resto da história por texto em black. Não tem nada pior, eu acho, numa cinebiografia do que você contar ao invés de mostrar. Tem suas exceções, tá? Eu sei, tipo o Zodíaco. O Zodíaco tem, acho que, o melhor final de textinho em tela. Mas nesse caso, o show era tão importante, a primeira coisa que você aprende na cena 1 do filme, eu acho que deveria ter sido mostrado. Mas é isso, pessoal. Infelizmente, o Bob Marley One Love não é um filme que um artista do calibre do Bob Marley, da importância do ícone que ele tem, não é um filme que ele merece, é mais um filme meio descartável, bem formulaico, ele tá seguindo uma fórmula muito estabelecida, uma estrutura bem previsível, e sabe, quando você fica lembrando de Bohemian Rhapsody num filme desses, não é um bom sinal, apesar das boas interpretações, são interpretações competentes e da clara, nítida, muito boa intenção de todos os envolvidos. Para Bob Marley One Love, eu dou uma nota 4. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam de Bob Marley One Love e, sei lá, suas expectativas aí pro filme da Amy Winehouse que vai sair em abril. Eu não sei o que esperar e eu fico na torcida para que a gente tenha outro filme que... Eu ia falar que nem Bohemian Rhapsody, mas não, Bohemian Rhapsody não é um bom exemplo. Mas lá, Elvis é um bom exemplo, sabe? Elvis é uma cinebiografia musical, meio clichê também, mas que tem uma visão bem forte por trás. Sério, pessoal, obrigado pela visita e até a próxima sessão.